O ano inicia e você diz, esse ano eu vou entrar no shape, esse ano eu vou fazer uma dieta, esse ano eu vou fazer um curso, esse ano eu vou estudar para concurso, esse ano eu vou economizar dinheiro, vou juntar, e sai ano, entra semana, entra mês, e você continua na mesma. Nesse vídeo eu vou te contar por que isso acontece e como que você faz para mudar isso. E para me ajudar, na verdade, a ideia do conteúdo desse vídeo veio desse livro aqui, Sem Esforço, do Greg McKeown, não sei se é assim que fala, mas eu imagino que seja. Esse livro aqui é do mesmo autor do livro Essencialismo, que eu li há uns anos atrás, e foi um divisor de águas, foi um livro que impactou a minha rotina, a minha vida, pensar, né, no essencial pra gente, no que mais importa pra fazer. E esse segundo vídeo aqui tem me surpreendido também positivamente. Eu não terminei de ler esse livro, tô quase terminando, mas ele já me deu vários insights que eu tenho certeza que vão te ajudar nessa questão aí de botar um monte de meta e não conseguir cumprir as metas que cumpre semanalmente, ou mensalmente, ou anualmente, isso acontece na sua vida. Tem uma parte aqui do livro que ele conta sobre o rei Gustavo II da Suécia, que ele quis fazer uma construção de um gigante navio de guerra. Sendo que ao longo dos anos que perdurou essa construção, ele mudava toda hora a ideia inicial do navio. Então, ele queria quantidade X de canhões, e aí ele aumentava a quantidade de canhões para o navio. Ele queria um navio de tantos metros, aí aumentava o tamanho do navio. Então, toda hora, as pessoas que estavam construindo esse navio de guerra, elas tinham que alterar a maquete inicial do navio, o projeto inicial do navio, porque o rei nunca estava satisfeito com o que estava sendo feito. Ele sempre queria mais, melhor. E no final das contas, o que aconteceu? Assim que o navio estava pronto e foi feita uma inauguração maravilhosa, assim, com todos de onde, né, do local lá, né, da Suécia, onde se encontrava. Então, foi feita essa inauguração, mas bateu um vento forte. E o que aconteceu? O navio bambeou. Nisso que o navio bambeou, entrou muita água dentro do navio e acabou que, acho que em poucos quilômetros da costa, o navio afundou, matando 50 tripulantes. E aí, ele começou com essa história aqui para falar uma coisa muito importante que eu acho que se aplica à vida de todos nós. Nós nunca, sempre que a gente coloca uma meta pra gente, emagrecer, por exemplo, a gente tende a não definir. E eu acho que a gente faz isso com medo de não conseguir. Porque se eu falo para as pessoas que eu vou emagrecer 10 quilos, vai que eu não consigo. Será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz? Será que vai ser muito difícil? E aí você não define a sua meta. Como o rei rei Gustavo da Suécia, você está sempre mudando suas metas de acordo com o seu humor, com a sua vontade, com o que você acha que vai ser capaz, com o que você acha que é melhor. Então você define uma meta, mas está toda hora alterando essa meta ou nunca se decide o que realmente você quer. E essas metas vagas, elas acabam prejudicando o nosso resultado final, porque se a gente não sabe aonde quer ir, se a gente não sabe qual é o projeto final que a gente está querendo concluir, qualquer caminho vale, qualquer distração acaba nos levando para outro lugar. E ele fala assim, para tornar algo difícil e verdadeiramente impossível de concluir, basta adotar a meta mais vaga possível. Isso porque não se pode terminar um projeto sem definir claramente o ponto final. É fundamental definir que aspecto ele terá quando estiver finalizado. Para evitar o rendimento decrescente de seu tempo e esforço, estabeleça condições claras para que algo seja considerado finalizado.
chegue lá e pare. Não fique recalculando toda hora as suas metas, se você nem está fazendo o que tem que fazer para alcançá-las, o básico. Então, assim, ele dá alguns exemplos, né? Como eu dei aqui de emagrecer. O que seria uma meta vaga? Emagrecer. Que seria um aspecto finalizado desse projeto. Você olhar na balança e ver aquele peso que você gostaria de alcançar. Então, assim, eu não quero só emagrecer, eu quero sair dos 70 quilos para os 60 quilos, eu quero sair dos 120 para os 100 quilos. Então, qual é o projeto, qual é a imagem exata do que você quer no futuro com aquela meta, entende? Aí ele deu aqui outro exemplo. Caminhar mais é muito vago. Ter registrado, que não seria vago, ter registrado no aplicativo do celular que dei 10 mil passos por dia durante 14 dias seguidos. Olha que específico, né? Ler mais livros. O meu leitor de livros digitais marcará concluído ao lado do livro Guerra e Paz. Então, assim, ao invés de você se colocar metas tão vagas, se coloque metas específicas, claras, objetivos definidos do que você quer. E não só emagrecer, ler mais livros, ser mais saudável. Tá, mas o que especificamente você precisa fazer para te levar para ser mais saudável? O que é ser mais saudável para você? Então, definir as metas faz com que fique muito mais factível os resultados desejados. Quando eu quis ler mais livros, eu estipulei uma meta de 1 livro por mês e ler todos os dias pelo menos 30 minutos. Então, essas foram as minhas metas específicas para alguém que queria ler mais livros. Mas muitas pessoas começam o ano, começam o mês falando assim, não, esse mês eu vou me alimentar melhor, esse mês eu vou voltar para a academia. Tá, mas que horas que você vai para a academia? Que dias da semana você vai para a academia? O que é ele se alimentar melhor? Você vai fazer seu mercado, suas compras, você vai fazer suas comidas, você vai comprar comida pronta? Então, assim, quais são as metas específicas para que você chegue no seu objetivo? E não só específicas, às vezes a gente coloca umas metas muito grandes sem cortar as metas em etapas, né? E essas etapas seria justamente isso, né? Se você quer emagrecer, qual é a sua meta clara, específica e não vaga? Emagrecer 5 quilos. Tá, então a meta grande é emagrecer 5 quilos. O que você precisa fazer para emagrecer 5 quilos? Eu preciso ir na nutricionista, entrar na academia, eu preciso fazer compras, comprar comidas saudáveis, eu preciso ter um tempo para cozinhar. Então, você vai quebrando essa meta grande em várias metas menores. E quando você quebra nessa meta grande em metas menores, você tem que buscar qual que é a primeira ação óbvia. Isso é uma coisa que o livro fala também, sobre essas etapas complexas, esses muito passos. Eles têm que ser quebrados em ações óbvias. Qual é a primeira ação óbvia? E eu vou aqui ler para vocês, na página aqui, 129. Em vez de procrastinar, de desperdiçar uma imensa quantidade de tempo e esforço planejando 1 milhão de coisas, ou avançar a todo vapor com o risco de ir pelo caminho errado, podemos optar pela primeira ação mínima viável, a ação que nos permitirá obter o aprendizado máximo com o mínimo de esforço. E aí, ele dá exemplos aqui. Qual seria o projeto inicial? Organizar um escritório. Qual é a primeira ação óbvia? Pegar um saco de lixo. Então, por exemplo, eu vou dar outro, né? Se o meu objetivo é emagrecer. Emagrecer é muito vago, então eu tenho que dar uma meta clara, tá? Emagrecer 5 quilos. Essa meta clara eu vou dividir ela em etapas, em passos, em coisas que envolvem essa meta, que é fazer compras, ir na nutricionista, fazer compras, se matricular na academia. Tá, mas são muitos passos, sabe? São muitos passos e aparentemente complexos. Tá, mas qual que é a primeira ação óbvia? Primeira ação óbvia, se você quer emagrecer, é pegar o seu telefone e marcar o nutricionista. Essa é a primeira ação óbvia. Nada disso vai acontecer, não vai emagrecer, não vai ter compras de alimentos saudáveis, não vai ter o ato de cozinhar se você primeiro não marcar nutricionista.
Ou então, se você primeiro, outra ação óbvia, se matricular na sua academia. Então, assim, qual que é a primeira ação óbvia? Depois que a gente toma essa primeira ação óbvia, a segunda, a terceira, a quarta fica muito mais fácil de serem feitas, né? E ele fala isso aqui. Você não precisa se sentir sobrecarregado pelos seus projetos essenciais. Concentre-se no primeiro passo óbvio e você evitará gastar energia mental demais pensando no quinto, no sétimo, no 23º passo. Então, não precisa ficar pensando em tudo que você tem que fazer, mas pensa no que você tem que fazer primeiro, no que você tem que fazer hoje, no que você tem que fazer agora, nesse minuto. E eu vou dar o exemplo também da minha produção de conteúdo aqui no YouTube, né? Eu comecei esse ano a fazer vídeos pro YouTube e tá sendo um desafio para mim em pensar em tudo que eu quero fazer com isso aqui, com o digital, todas as etapas que eu tenho que seguir até chegar ao meu objetivo final com isso aqui. Sim, me dá uma ansiedade, me dá uma angústia, me dá uma vontade, assim, de, tipo, desistir, de parar, entendeu? Porque é muita coisa, e porque é complexo demais, porque são muitos passos, porque não é só gravar o vídeo no YouTube, e aí eu fico, assim, com medo de ficar paralisada, né? E isso tende a paralisar a gente quando a gente vê que tá muito distante o nosso objetivo, tá muito distante, são muitos passos, muitas coisas complexas pra gente cumprir, pra gente fazer até lá. Dá um desânimo, dá uma desmotivação. Mas ele fala que, ao invés disso, pense na primeira ação óbvia. Qual é a primeira ação óbvia para eu chegar aonde eu quero chegar? Gravar esse vídeo hoje. Estar aqui falando com vocês nesse vídeo. Então, assim, eu tenho que pensar em fazer o que eu posso fazer hoje, o que eu preciso fazer hoje para que, ao longo do tempo, eu consiga construir, né, pavimentar o meu caminho até aquela meta final que eu tenho. Então, pensar na primeira ação óbvia, relaxa um pouco também, sabe? Tira um pouco da ansiedade. Quando você consegue concluir essa primeira ação óbvia, quando eu consigo terminar de conversar aqui com vocês e aí eu desligo o celular e eu fico pensando, caramba, hoje eu consegui, hoje eu fiz, hoje eu cumpri minha meta do dia, hoje eu fiz a minha primeira ação óbvia. E fica muito mais motivador, assim, sabe? Continuar. Quando a gente pensa dessa forma. Uma outra coisa que impede a gente de alcançar as nossas metas é o perfeccionismo. E ele fala aqui: se existem processos na sua vida que parecem envolver um número excessivo de passos, experimente começar do zero, então veja se consegue encontrar um caminho até o mesmo resultado, só que com menos passos. Às vezes, a gente quer fazer muitas coisas para elaborar muito, sabe? Para que o que a gente quer fazer fique perfeito, né? Então, a gente às vezes inclui passos, etapas que nem mesmo são necessárias, não são essenciais. Eu vou dar um exemplo. Você quer fazer uma dieta, mas você não fez compras, né? Enfim, né? Você quer se alimentar bem, mas não tem legume na sua casa, não tem nada na sua casa. Aí você fica preocupada porque, ai meu Deus, eu queria fazer dieta, mas eu não tenho os ingredientes que a nutricionista colocou no meu plano alimentar. Ó céus, ó terra. Então, assim, você se frustra porque você quer, aí você pensa, não, eu vou no mercado, vou fazer compras, não sei o que lá. Só desce. Vai ali no hortifruti que tem em frente à sua casa, que tem na esquina da sua casa, e compra uma cenoura e rala. Entende? Então, às vezes, a gente quer simplificar, a gente quer deixar mais complexo as coisas que podem ser simples para atingir o objetivo semelhante ou igual, enfim. Que importa muito mais estar feito do que estar perfeito. Talvez se você ficasse pensando que você ia ter que ir no mercado para fazer as compras, você ter que pegar carro, não sei o quê, você acaba desistindo. Quer saber? Eu vou comer aqui esse hambúrguer mesmo que tá aqui na minha frente, que é mais rápido. Ou seja, você, por querer ser perfeita, você acabou falhando. Ao invés de você simplesmente ajustar, não vamos pensar do zero. O que eu posso, já que eu não tenho, já que vai me dar mais trabalho, não vai ter como no mercado agora, o que eu posso fazer?
Ah, eu vou descer, vou comprar uma cenoura, vou ralar a cenoura, vou comer, entendeu? Com arroz, feijão e carne, enfim. Então, simplificar as coisas faz com que tirar esse perfeccionismo exacerbado da frente, né, como um obstáculo pra gente, faz com que a gente continue sendo constante para alcançar as nossas metas. A simplicidade, a arte de maximizar os passos que não precisam ser dados, ou seja, eliminar passos, né? Você vai maximizar a quantidade de passos que você não precisa tomar, ou seja, você vai tornar mais simples o que você precisa fazer. Em outras palavras, seja qual for o nosso objetivo supremo, devemos nos concentrar somente nos passos que acrescentam valor. Todos os passos não essenciais vêm com custo de oportunidade. E a cada passo não essencial removido, ganhamos mais tempo, energia e recursos cognitivos para aplicar no que é essencial. Então, se eu deixo de pegar o carro para ir no mercado, para gastar tempo, e eu somente desço aqui, né, para poder ralar a minha cenoura, imagina como eu vou estar mais descansada e ao mesmo tempo eu vou ter me alimentado de forma saudável. Ou seja, eu estou economizando tempo, economizando energia e ao mesmo tempo eu estou focando no essencial, que é ter um legume na minha comida. Entende? Acontece com muita gente perfeccionista que foi condicionada a acreditar que mais esforço leva a um resultado melhor. Aprenderam a ver a falta de progresso como sinal de que é necessário mais esforço ainda. Quando passamos de determinado ponto, mais esforço não produz melhor desempenho. Em vez disso, o excesso sabota o resultado. Isso acontece porque a gente fica cansado de se esforçar mais. E esse autor aqui tem um trecho que ele conta que ele foi chamado para poder fazer uma palestra. E essa palestra ia ser decisiva para a carreira dele. Ele poderia ser contratado para lecionar, enfim, numa universidade, enfim. Para a carreira dele ia ser importante essa palestra. E ele tinha já o planejamento da palestra, que foi aprovado. Porém, ele resolveu fazer retoques, fazer mais slides, mudar, incrementar. E aí ele passou a noite virado, modificando o que já estava pronto, o que já estava aprovado. No dia seguinte, ele estava extremamente cansado na hora de palestrar. Ele não estava familiarizado com os slides, porque ele tinha acabado de fazer, ele não tinha revisado. Então, ele não estava com muita familiaridade, ou seja, a palestra foi um fiasco e ele se sentiu extremamente desmoralizado com aquilo, não conseguiu o objetivo profissional que ele tinha com aquela palestra, e a conclusão foi que o esforço que ele fez a mais acabou prejudicando os resultados dele. Isso é contraintuitivo, porque muitas vezes a gente acha que mais esforço vai dar melhores resultados, mas nós esquecemos que a nossa energia, ela é limitada. A gente precisa descansar, a gente precisa se recuperar, a gente precisa dormir, a gente precisa refletir, descansar. Então, assim, não adianta você se doar muito ao extremo, porque isso vai te sabotar depois. Você coloca muita energia numa coisa, e aí, vamos supor, você passa o final de semana estudando, e aí chega na segunda-feira, tu não tem mais energia para estudar, nem na terça, nem na quarta, e aí você fica tentando buscar aquela energia, porque você passou o dia e a noite estudando, e adiantou. Se você, de repente, tivesse estudado um pouquinho no sábado, um pouquinho no domingo, você ia ter energia para continuar estudando no resto da semana. Isso iria fazer com que você ganhasse uma constância, um ritmo e uma motivação também. A falsa economia de forçar seus limites. Quando tentamos fazer progresso demais numa meta ou num projeto logo de cara, podemos acabar presos num círculo vicioso. Ficamos cansados, fazemos uma pausa, mas aí pensamos que temos que compensar o tempo perdido e damos outra arrancada vigorosa. Quando estamos tentando alcançar algo importante para nós, é tentador dar uma arrancada forte logo ao partir. Igual em corrida de rua. A pessoa, né, para não ficar para trás, ela no início, ela dá aquela arrancada, né? Daquela arrancada de pace 4, né?
e todo o gás chega no segundo quilômetro, não consegue mais, não consegue correr mais direito porque gastou toda a energia naquela arrancada. É exatamente essa analogia. O problema é que ir depressa demais no começo quase sempre vai nos fazer desacelerar pelo resto do caminho. O custo dessa mentalidade tudo ou nada para completar projetos importantes é alto demais. Ficamos exaustos, nos dizem que arrancamos forte e esgotados e desmoralizados nos dizem que não fazemos. Nos sentimos derrotados e ainda longe de atingir a meta. Não sei se você já se sentiu assim, né? Me conta aqui nos comentários. Eu já me senti assim, de iniciar o ano com todo o gás. Não, esse ano vou fazer acontecer. Mas eu vou com tanta sede ao pote que eu canso. Eu desisto. É difícil demais, muito trabalho, é muito difícil, muito complexo, demanda muito esforço. Por quê? Eu fico com muita sede ao pote. Eu comecei o ano cortando carboidrato, cortando açúcar, cortando tudo, academia de domingo a domingo, porque eu queria, né? Esse ano vai ser diferente. Eu fui muito depressa, me esforcei muito e aí perdi completamente a energia e a motivação para continuar nesse ritmo, obviamente. Então, assim, isso já aconteceu comigo algumas vezes. Se já com você, me conta aqui nos comentários. E então esse autor ele nos alerta para isso, né? Parar quando você ainda tem ímpeto pode parecer uma abordagem contraintuitiva para concluir coisas importantes, mas, na verdade, esse tipo de restrição é fundamental para uma produtividade revolucionária. Então, você se dá pausas. É melhor você ir devagar, mas ser constante, do que ir rápido e desistir de tudo, porque não aguenta manter o ritmo, sabe? Então, justamente essa pausa, né? A pausa é importante para você conseguir manter o ritmo de produtividade. E um acréscimo que eu vou falar aqui, eu não sei se ele ainda vai falar nesse livro, mas é algo que eu busco sempre quando eu quero atingir metas grandes, é me dar recompensas menores, recompensas constantes rumo àquela meta, porque é muito ruim quando a gente fica só pensando lá no final, quando eu passar no concurso público, quando eu tiver o meu shape dos sonhos, está muito distante. Se o processo até lá não for minimamente prazeroso, recompensador, a gente desiste, a gente não consegue se manter constante. Por mais que a gente, né, se dê pausas, vá num ritmo normal, né, sem acelerar, tem que ter uma recompensa, porque existe um viés cognitivo chamado desconto hiperbólico, que fala que nós preferimos, nós seres humanos temos a tendência de preferir ganhar menos, ganhar qualquer coisa, não necessariamente dinheiro, né? Ganhar menos agora do que esperar para ganhar mais no futuro. Então, se eu falo para você aceita receber R$1.000 agora ou R$1.200 daqui a 6 meses? Você vai falar, em regra, né? As pessoas vão falar, não, eu prefiro R$1.000 agora, porque daqui a 6 meses para ter o benefício, para ter a recompensa é muito tempo. Por mais que R$200, né? Se você colocar, é um rendimento, né? É um rendimento muito bom, né? R$200 para quem tem R$1.000. Então, assim, claro que se você também quer os R$1.000 agora, você não vai pegar os R$1.000 e vai colocar num investimento, né? Se você quer agora, é porque você quer gastar agora. Então, se você quer gastar agora, valeria muito, por mais que o rendimento seja maior do que isso, eu não sei que rendimento que você colocaria, mas se você quer gastar agora, então é melhor você pegar os R$1.200 daqui a 6 meses, né? Do que investir. Então, a gente tem essa tendência de preferir coisas imediatas. A gente não pode lutar muito contra isso, porque isso é inato do ser humano, né? Evolutivamente falando, foi benéfico para nossa espécie. Então, a gente não pode lutar contra, a gente tem que andar a favor, né? De mãos dadas com essa nossa característica aí. Então, nos dá recompensas imediatas pelas coisas que a gente faz, que a gente se compromete a fazer. Aquela meta vaga que a gente
colocou ela como clara, que ela dividiu, que a gente dividiu em passos específicos, e que esses passos específicos identificamos qual é a primeira ação, isso aí, essa primeira ação, ela tem que gerar alguma coisa boa, assim, pra gente, sabe? Alguma recompensa positiva. Por exemplo, quando eu vou pra academia, se eu ficar focando só lá, né, daqui a 2, 3 meses que eu vou emagrecer os quilos que eu quero, vai ser muito mais custoso ir pra academia, sabe? Mas aí, se eu vou pra academia pensando, nossa, eu sei que se eu treinar hoje, eu vou me sentir melhor durante o dia, eu vou sentir, cara, com dever cumprido. Sabe aquela sensação de dever cumprido? Tá pago? Aquela sensação do tá pago? Eu vou me sentir bem, eu sei que eu vou me sentir bem, eu vou me sentir mais disposta durante o dia. Então, assim, focar nesses benefícios pequenos, imediatos, aquela atividade, aquela primeira ação, aquelas ações pequenas que você precisa fazer. E eu tento fazer isso sempre no meu estudo, quando eu tô estudando, quando eu tô lendo. O que eu posso extrair de positivo dessa leitura? Como que eu posso transformar o que eu acabei de ler em um vídeo pro YouTube? Então, assim, isso me motiva, né? Não, eu vou ter lido esse livro em 1 semana, em 2 semanas. Tá, isso é lindo, maravilhoso. Mas até lá, até esse gostosinho de ter lido vários livros por mês, como que ler, né? Cada capítulo, né, cada trecho desse livro pode me trazer de satisfação, sabe? De recompensa agora, né? Então, focar nessas recompensas pequenas e imediatas é uma forma de desviar desse viés. Desviar não, né? De usar esse viés, né, do desconto hiperbólico a nosso favor. E quando a gente pensa nessas recompensas imediatas e sente prazer no que a gente faz, a gente tem motivação para continuar e acaba que o tempo vai passando mais rápido até alcançar a nossa meta suprema. E eu tenho uma mentoria sobre produtividade, gestão de tempo, e nessa mentoria eu faço exatamente isso. Eu ajudo meus alunos, minhas alunas a definirem essas metas claras, a separarem essas metas em ações concretas, ações diárias, organizar a rotina da semana, organizar a agenda para que elas sejam cumpridas e ajudá-los também a focar nesses resultados, nesses pequenos resultados diários, para que seja muito mais prazeroso esse processo, né? Para que consigam curtir o processo rumo a essa meta grande que cada um tem de vida, né? Seja profissional, pessoal, de relacionamento, enfim. E eu ajudo meus alunos e minhas alunas a cumprirem as metas que se propõem todo início de ano e durante o ano. E se você quiser saber mais sobre a minha mentoria, tem aqui o link na descrição. E vou deixar também outros vídeos e sugestões para vocês. Tchau, tchau!